Vovô João, Oi. o senhor sabe o que é bullying? Olha, eu já ouvi muito falar sobre bullying, mas você pode me explicar melhor o que é bullying. Mas, se for o que eu tô pensando, eu já usei muito. Já usei muito, porque eu já fiz muito café fresquinho, de manhã cedo, gosto de acordar cedo, fazer aquele cafezinho fresquinho no bolho, entendeu? Aí quando eu derramo aquele cafezinho fresquinho no bolho, até boca na água, água na boca. Nossa Deus, é uma delícia, tia Josi. Vovô E eu João, gosto. vovô, mas eu não tô falando do bullying de fazer café não, vovô. Ah, não? Tô falando de bullying. Ué, mas tem outro tipo de bullying? Tem. Esse outro tipo de bullying. Vovô, é uma coisa muito feia. É, muito feia. O que é? Sabe o que é, vovô? É quando uma pessoa, ou uma criança, uma pessoa assim, ela pega o defeito de alguém e começa a rir, começa a debochar dela. Ou então, sabe, faz umas brincadeiras muito sem graça. A pessoa vai sentar, ela vai, puxa a cadeira pra pessoa cair. É uma coisa muito feia. Eu já vi isso na televisão. Isso passa muito na televisão. O senhor sabia, vovô, que isso pode fazer até a criança ficar com problema na cabeça, assim, de ficar assim, até meio... traumatizado. Isso, uma pessoa cheia de traumas, sabe, no seu psicológico. Entendi. Uma pessoa infeliz. Eu entendi, é verdade. É verdade, tia Josi. Vamos cumprimentar as crianças lá, que a tia Josi até esqueceu. Eles estão ali. Oi, crianças. Tudo bem, crianças? Bom, hoje a tia Josi vai falar um pouquinho sobre bullying. Como essa é a Semana das Crianças, a tia Josi preferiu trazer alguns assuntos assim, mais assim, voltado para vocês, assim, na área de vocês. Bom, o bullying é uma coisa muito feia. Para quem não sabe o que é quando uma pessoa fica debochando da outra, ou faz brincadeiras sem graças, ou até mesmo quando você pega algo que você diz que é um defeito que aquela pessoa tem e você começa a debochar dela, mas debocha tanto a ponto de deixar aquela pessoa extremamente triste, chorando, sabia, vovô João? É verdade. A pessoa fica chorando. E olha só, é tão triste para quem sofre e é triste também para quem faz. Sabe por quê? Porque a pessoa se torna uma pessoa mal amada, ninguém vai querer ficar perto dela, porque ela é amarga, fica só fazendo coisa feia pros outros. E é muito feio. E talvez a pessoa que faz o bullying também sofreu alguma coisa ruim e por isso ela quer descontar nos outros. Vou falar um pouquinho da história dessa linda menininha. O nome dela é Manu. Ela tá até aqui já, ó, com a Júlia, porque ela, criança, no final da história, eu vou adiantar pra vocês. Ela bem aceitou Jesus e foi parar lá no jardim da Júlia para receber uma Bíblia e ouvir mais ainda sobre as histórias bíblicas que a Júlia ama. Lembra da missionária que a tia Josi falou? Que a Júlia é uma pequena missionária. Você lembra, vovô João? Lembro, com certeza. Um dia, sabe o que aconteceu? A Júlia estava na escola. E a Manu chegou correndo pra Júlia, chorando muito, igual ela tá aqui, olha, chorando muito. Sabe, vovô João? E sabe por que ela tava chorando? Por quê? Porque esse rapazinho aqui, o José, sabe o que ele fez com a Manu? Ele colocou, vovô, um alfinetinho na cadeira da Manu. Isso. Quando a Manu sentou, a Manu se machucou, gente. Olha que coisa triste, vovô. Isso dói. Dói, vovô. Doeu agora. Doeu no senhor, vovô? Vovô. Então, Conta. sabe o que ela fez, gente? Ela saiu correndo. Não dá uma boca nele, né? Não, vovô. Não pode bater no coleguinha. Não vou bater não. Não. É verdade. Desculpa. Senão o senhor vai se igualar a ele. Isso aí, não bate O senhor tem que falar com a professora ou com a mamãe e o papai. Aí depois dá uma boca, né? Não, vovô. Aí depois o assunto vai ser resolvido sem o senhor precisar dar uma boca. Tá bom, desculpa. Crianças, não dá moca em ninguém. Não dá, criança, não batem, tá Também bom? eles nem sabem o que é moca, né? Ah, vovô, eles aprendem fácil, tá? Não. Olha só, então voltando aqui pra historinha. Sim. Aí, ela chegou chorando pra Júlia e falou assim: Júlia, eu não aguento mais, Júlia. Eu não aguento mais porque o José todos os dias ele faz essas coisas comigo.
Quando ele não puxa a cadeira pra me cair, ele coloca o alfinetinho na minha cadeira, ele bate na minha cabeça, ele me chama de feia, sabe? Ele fala um monte de coisa ruim pra mim, Júlia, eu não aguento mais ele. Aí sabe o que a Júlia falou? A Júlia falou assim: bom, Manu, por que você não conta para os seus pais? Ou por que você não conta para sua professora? Sabe o que a Manu falou? A Manu falou, vovô João, que o José ameaçava ela, dizendo que se ela contasse, sabe, ele ainda ia fazer pior com ela. Ia fazer pior com ela. Ia ameaçá-la na rua, ia seguir ela na rua. Olha que coisa horrível, crianças. E a Manu acreditou nisso. E ela não contava pra ninguém. Aí sabe o que a Júlia falou com ela? A Júlia falou assim: olha, Manu, eu vou ter que te falar uma coisa, sabe? Eu preciso falar pra você. Eu vou estar orando por você, porque eu conheço uma pessoa que pode resolver esse problema pra você. Aí a Manu já se alegrou. Aí a Júlia falou assim: Jesus pode resolver esse problema pra você. Aí a Manu virou e falou assim: Jesus, mas quem é Jesus? Eu nem conheço Jesus. Aí, crianças, foi a alegria da Júlia, porque era o que ela precisava, né, vovô? Quando a Manu falou: quem é? Eu nem conheço. No mesmo instante ela apresentou Jesus pra ela. Aí ele disse assim: oportunidade perfeita, vovô. Aí a Júlia aproveitou e falou assim: Jesus é o Filho de Deus. Um dia ele veio a esse mundo para morrer numa cruz, vovô João. E ele morreu por amor a mim, por amor a você. E a Júlia falou assim: ele morreu naquela cruz, Manu, por você, sabe? Para que você não precisasse ficar chorando aí por causa disso, não. Você pode chegar perto dos seus pais, você pode conversar com eles. Jesus vai te ajudar, eles vão entender. E outra coisa, Manu, sabe o que acontece com José? Sabe o que tinha acontecido com José, vovô João? O que aconteceu? Ele tinha perdido o pai dele morreu num trágico acidente. E ele não estava sabendo como demonstrar os sentimentos dele. Então ele ficava provocando os coleguinhas na sala de aula, vovô João. Olha só como o assunto vai se agravando e como você que está sofrendo bullying precisa contar para uma pessoa mais velha, para o seu pai, para sua mãe, para o professor, para alguém da sua confiança. Porque assim você vai conseguir resolver não só a situação, mas também daquela pessoa que está fazendo bullying com você. Sabe por quê? Quando a Júlia apresentou Jesus para Manu, a Manu começou a chorar ainda mais. Falou assim: Júlia, eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse amigo que morreu por mim sem me conhecer. Eu preciso desse Jesus que derramou tanto amor naquela cruz por mim. Eu preciso desse Jesus, eu preciso. Aí eu falou assim com ela: é só você dizer isso que você precisa. E o amor que Jesus derramou naquela cruz vai chegar até você também, Manu. Aí, crianças, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, vovô João? O que aconteceu, João? A Manu foi pra casa muito alegre porque ela tinha conhecido Jesus. E ela sentou com os pais dela e ela conversou com os pais dela, sabia? Era certa coisa a fazer. Era certa coisa a fazer. Ela falou assim: olha, pai, mãe, tem um coleguinha lá na escola que tá me perturbando muito. Ele debocha de mim, ele faz um monte de brincadeira feia comigo, sabe, mãe? Então, mas só que eu fiquei sabendo que ele perdeu o pai dele e ele tá sofrendo muito por causa disso. Então, mãe, eu queria que a senhora fosse lá na escola conversar com a diretora, porque eu sei que a diretora vai encaminhar ele pra alguém que pode cuidar da história dele também. Aí, crianças, sabe o que aconteceu, vovô João? No dia seguinte, tudo já estava resolvido. Olha só como é que era simples. Era só falar com uma pessoa mais velha. No outro dia, sabe o que aconteceu, crianças? A Manu chegou na escola não mais triste desse jeito. Chegou assim, alegre. Por quê? Porque os pais dela foram lá e conversou com a diretora. E a diretora chamou os pais do José, chamou a mãe de José, porque ele tinha perdido o pai dele, e falou assim: olha, nós vamos precisar encaminhar o José para um psicólogo, para o José poder se abrir, falar dos seus sentimentos, daquilo que ele sente, sabia, vovô João? E assim, ele não vai mais perturbar. E para alegria de todas aquelas crianças, sabe o que aconteceu? Sabe, vovô João? Passado-se um tempo, não somente a Manu, mas também o José começou a frequentar o jardinzinho da Júlia para ouvir mais sobre as histórias da Bíblia. E o melhor, vovô João, o José pediu perdão para Manu por todo o mal que ele tinha feito para ela. Porque ele reconheceu que aquilo era um erro. É verdade, né? Era um erro. Bom, crianças,
Mas por que a tia Josi trouxe esse tema tão especial? Porque, infelizmente, nem todas as histórias de bullying terminam como terminou a história da Manu e do José. Não é mesmo, vovô João? É verdade. Infelizmente, algumas dessas histórias reais que acontecem no nosso dia a dia terminam em muito choro. As crianças choram dentro dos seus quartos, tristes. Sabe por quê? Às vezes, por causa delas serem um pouquinho mais cheinhas, elas são chamadas de gorda, feia. Você é uma gorda, você é uma feia, você é uma baleia. Ou às vezes, sabe o que acontece, vovô João? Sabe? As brincadeiras de mau gosto machucam. Aí o coleguinha, pra fingir assim que não aconteceu nada, finge que não aconteceu nada. Mas quando chega em casa tá aquela dor, porque a brincadeira de mau gosto machucou. Muitas vezes eles têm até que parar no hospital por causa de uma brincadeira de mau gosto, viu, vovô? Mas eu quero dizer pra vocês, crianças, vocês não precisam ficar sofrendo sozinhos. Não, não. Vocês podem sim e devem contar para o papai, para a mamãe, para a professora, para uma pessoa da confiança de vocês, tá bom? E acima de tudo, vocês sempre vão poder contar com Jesus Cristo, que morreu na cruz por amar vocês. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está pronto para derramar todo esse amor que saiu aqui, ó, da cruz em vocês. Tá bom, crianças? Independente do que vocês estiverem passando, é só chamar por Ele, que Ele ajuda vocês a resolverem qualquer que seja a situação de vocês. Não se esqueçam disso, tá bom? Um beijo da tia Josi, né, vovô João? Lembre-se que vocês nunca estão sozinhos. E vocês não precisam ter medo quando vocês forem ameaçados por qualquer coisa, porque somente uma pessoa adulta poderá resolver o problema que você, criança, não pode resolver, tá bom? Deus abençoe vocês e o desejo da tia Josi e do vovô João é que a sua casa seja cheia de alegria e cheia da presença de Jesus. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.